Amém. Vamos ler Efésios capítulo 6, irmãos. Verso 10. Acho que todos os irmãos já conhecem aí de cor salteado, né, esses versículos. O Anderson que gosta, né? O Anderson não tá aqui ainda, mas ele que sempre nos lembra, né, desses versículos nas suas orações. Efésios capítulo 6, verso 10 diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingido-vos com a verdade e revestido-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo seja eu ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Irmãos, então só ressaltar aí o verso 10 que diz: sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Voltando um pouquinho ainda em Efésios, lá no capítulo 3, começando ali do verso 14, diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, ressaltando mais uma vez, verso 16, o finalzinho, que diz assim, olha: vos conceda que sejais fortalecidos com poder. E no capítulo 3 ainda, podemos ler lá do verso 1, no início, para a gente pegar aí o contexto. Capítulo 3, verso 1 diz: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens,
como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. E por fim, no capítulo 4, podemos começar do verso 17, né? O Efésios é um livro maravilhoso. Verso 17 diz assim, ó, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém. Tem mais um momento de oração. Senhor, eis-nos daqui. Eis aqui, Senhor, o teu pequeno rebanho, o teu povo do teu pastoreio. Senhor, eis aqui a tua palavra, Senhor. Ó, Senhor, que neste momento, Deus, a tua palavra venha se cumprir na nossa vida. Que nós possamos receber, ó Deus, fortalecimento, Senhor, para poder batalhar, ó Pai, pelo Evangelho, segundo, ó Deus, um bom soldado arregimentado por Cristo Jesus faz. Senhor, nos fortaleça essa noite, por meio da tua palavra, Senhor, e que nós possamos ser revestidos de toda a armadura de Deus, sermos revestidos de Cristo Jesus, do novo homem, criado segundo Deus em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor tem nos dado a graça de estar meditando na sua palavra. Cada livro que nós recebemos do Espírito Santo é um degrau que nós subimos, e é como alguém que vai ao campo e vai colhendo, né, aquelas sementes para que no final a gente possa frutificar para o Senhor. Então já passamos por uma estrada maravilhosa aí, desde Gênesis ao Deuteronômio, e agora nós estamos em Josué, que é um livro histórico, mas que ao mesmo tempo é um livro profético, porque assim como os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam ali da vida do Senhor Jesus, né, os evangelhos estão para Atos, que é o início da igreja, daquela igreja primitiva. É como se aqueles discípulos e apóstolos que receberam ali toda a vida do Senhor, todo aquele ensinamento, mas não é como um ensinamento do mundo. Aquilo que Jesus falava transformava naqueles apóstolos em vida, em experiência, algo real,
que eles experimentavam por meio da palavra do Senhor, por meio do relacionamento, de convivência, de comunhão com Cristo Jesus. Aquilo que Jesus falava era, na verdade, a realidade daqueles apóstolos. Jesus era realmente o alimento espiritual daqueles homens, era realmente a luz que aqueles homens tinham para ler o mundo, todas as situações. Jesus era tudo para eles, né? Ao ponto de Pedro dizer assim: olha, Jesus, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E é assim, irmãos. Atos foi o início da igreja onde eles colocaram toda aquela experiência, todo aquele conhecimento vivo, aquela realidade que eles receberam de Jesus em prática, na prática. E nós vemos então Pedro, né, e aqueles apóstolos recebendo a promessa do Espírito Santo e começando a falar línguas dos anjos e línguas daquelas pessoas todas que passavam ali por Jerusalém, que era uma cidade comercial, e eles escutavam as grandezas de Deus nas suas próprias línguas. Aqueles homens que foram tidos primeiramente pela primeira manifestação do Espírito Santo, como bêbados, embriagados. Quando Pedro falou pela primeira vez, houve uma comoção em todos aqueles que ouviam, que todos desejaram seguir a Jesus. 3.000 homens foram batizados para começar a seguir Jesus. E nós vemos o livro de Atos como a vivência de toda aquela experiência que eles tiveram estando com Jesus. E ali então Cristo, né, os atos de Cristo Jesus por meio, através dos vasos que eram os apóstolos, os seus discípulos, não só dos apóstolos, mas dos discípulos. Assim é o livro de Josué. Nós vemos que é um livro impressionante, porque aqui tem um marco, né? Moisés libertou o povo do Egito e teve um marco ali, né? Que foi eles passarem pelo Mar Vermelho, que representa também um batismo, né? Eles passaram pelo Mar Vermelho, Faraó e seu exército ficou debaixo da água, e aquele povo, então, começou a caminhar com um propósito de chegar à Terra Prometida. E se a gente pega desde o início, irmãos, desde Abraão, nós sabemos que aquele povo, eles nunca tiveram uma pátria. Eles nunca tiveram uma terra. E em Josué, a promessa que Deus faz lá em Abraão, né, lá em Gênesis capítulo 13, é cumprida. E eles passam então a ter uma terra. Ou seja, aquilo que os evangelhos são para Atos, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, são para o livro de Josué. Ou seja, todo aquele ensino que Moisés recebeu, ele como escritor de Gênesis, né, de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, todo aquele ensino, aquela experiência, aquela revelação que Moisés recebeu, que se tornou para ele uma realidade. Moisés era uma sarça ardente no meio daquele povo. A experiência que Moisés teve na sarça ardente fez daquele homem, né, um fugitivo, alguém que estava para lá do deserto, né, onde não havia nada, 40 anos pastoreando ovelhas, fez daquele homem uma sarça ardente. Ele voltou para o Egito, enfrentou Faraó, enfrentou os seus medos, a sua timidez,
E as pessoas olhavam para ele, para aquele homem, para Moisés, e viam a glória de Deus resplandecendo. E toda aquela realidade que Moisés recebeu de Cristo Jesus, recebeu do Senhor, agora seria posto em prática por Josué. Porque o Senhor, quando nos liberta, ele não só nos liberta para nos deixar é, ao léu, né, sem propósito, mas ele nos liberta para que nós possamos herdar a terra prometida. Nós temos que entrar na terra. Nós não podemos ficar no Egito, né? Na verdade, para nós não tem mais volta, né? O mar Vermelho se fechou, é como se o Senhor tivesse limado, cerrado, né? As pontas da nossa chave que abria as portas do mundo. Nós não somos deste mundo, né? Se quisermos voltar para o mundo, nós teremos a experiência do filho pródigo, né? Ele pegou aquilo que ele recebeu do pai e foi para o mundo e gastou, e no final daquela vida ele só estava pensando assim: olha, até os servos do meu pai têm algo que comer, e eu aqui passando fome, eu desejando comer a comida dos porcos, as alfarrobas que davam para os porcos, até que ele teve o estralo, né? Vou voltar, vou voltar para o pai, né? Porque nosso lugar não é no mundo. Né? Nós não pertencemos mais ao mundo. O Senhor Jesus nos libertou desse império das trevas, nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Estamos assentados em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, no seu trono. Nós temos este lugar. Então, o mundo, nós não pertencemos mais ao mundo. Né? Não podemos viver como o mundo vive, porque Jesus nos comprou na cruz do Calvário, né, por meio do seu sangue. Então nós não conseguimos voltar para o mundo. Mas o nosso lugar também não é o deserto, né? Nós estamos caminhando para a terra de Canaã, a terra prometida. E o que é Canaã na palavra de Deus, né? É a nossa herança. Qual é a nossa herança? A nossa herança é Cristo Jesus. Então, quando Josué ele entra na terra, né, Canaã, ele não é uma representação do céu, depois que quando a gente morre, né, e está na glória com o Senhor. Porque em Canaã nós vamos encontrar os inimigos, os nossos inimigos. E tudo aquilo que se opõe para que nós possamos ter uma vida abundante em Cristo Jesus. Então, Canaã, entrar na terra, é desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. As riquezas insondáveis de Cristo Jesus. Né? Ou como lá no livro de Efésios nós lemos, conhecer as dimensões de toda a plenitude, ser tomada de toda a plenitude e conhecer as dimensões, a largura, a profundidade, a altura, o comprimento, as dimensões do amor de Deus. E é muito interessante, né? A vida, essa vida abundante que o Senhor conquistou para nós ali na cruz, ela não pode ser vivida sozinha, né? Quanto mais nós nos isolamos, quanto mais nós nos afastamos da comunhão do corpo de Cristo, é isso que o escritor de Hebreus diz, olha, não deixeis de congregar como é costume de muitos, né? Porque quanto mais nós nos afastamos, nós vamos, né, perdendo a realidade, né, a visão das dimensões do amor de Deus. Porque lá em Efésios, se os irmãos tiverem reparado ali, diz assim: junto com todos os santos, nós seremos tomados de toda a plenitude de Deus.
e conheceremos o amor de Deus. Então é junto com todos os santos. E é isso que Canaã representa, né? Essa vida, esse caminhar em espírito, na dependência de Deus, sendo suprido por Deus e vencendo os nossos inimigos. E isso é maravilhoso demais, né? Nós vemos no livro de Efésios, ele fala do caminhar. O livro do Efésios sempre fala andai, 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 porque a vida cristã não é algo parado, né? A vida cristã é algo que flui, é a vida. E aqui nós vemos foi fortalecido, né? Igual no final ali nós vemos, né, Paulo encerrando a carta de Efésios, ele fala, quanto ao mais, irmãos, lá no capítulo 5, onde nós lemos da armadura de Deus, né, fala assim, sede fortalecidos no Senhor. O que é a armadura de Deus? É um fortalecimento na força do poder de Deus. Né? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E revestivos de toda a armadura de Deus, né? Para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque esse foi o chamado de Josué. Né? No chamado de Josué, Josué capítulo 1, 3 vezes, né? Do capítulo 1, verso 1 ao verso 9 é o chamado de Josué. 3 vezes aparece essa palavra. Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Nós podemos ler Josué. Antes de fazer a leitura, só vou completar o raciocínio. Né? Esse fortalecimento, ser revestido, né? Ser revestido de todo o fortalecimento na força do poder de Deus, é a armadura de Deus. A armadura de Deus, ela se traduz naquele versículo que nós lemos lá em Efésios, que diz, revestivos do novo homem, despojai do velho homem que se corrompe e revestivos do novo homem. Então, esse revestimento que nós recebemos é Cristo Jesus. É ser revestido de Cristo Jesus. Josué, vamos ler o capítulo 1, verso a verso, só para que a gente possa ter uma compreensão do nosso chamado para viver essa plenitude de Cristo Jesus, né? E não sermos derrotados pelos nossos inimigos, né? Afugentados pelos nossos inimigos, porque o Senhor quer que nós possamos viver essa plenitude, né? A vida de Cristo Jesus hoje está disponível para que nós possamos vivê-la. Ele derramou essa vida por nós na cruz, né? E isso é maravilhoso demais. Irmãos, Josué capítulo 1 diz assim, verso 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. E é muito interessante a gente já pensar que esse livro começa dessa forma, né? Imagina que depois de José, né? José, aqueles patriarcas ali, Abraão, Isaac, Jacó, e veio ali todos, né? E José como filho de Jacó. O Senhor falava com José através de sonhos, né? E depois o povo, o próximo livro é Êxodo. Termina o livro de Gênesis com José, a morte de Jacó. Eles entram no Egito. José está reinando ali e dá toda aquela provisão para aquele povo e de repente o faraó morre, entra outro faraó, outra dinastia que não conhecia José e escraviza o povo hebreu. E nós temos um período de 400 anos de silêncio,
Aquele povo eram escravos. É claro que eles continuaram sendo fiéis ao Deus de Isaac, de Jacó, ao Deus de Abraão, mas há ali um silêncio que é quebrado. Quando que esse silêncio é quebrado? Quando Deus fala com Moisés. Quando o Senhor fala com Moisés, esse silêncio é quebrado. Bem, o povo de Israel, então, ele estava naquele período de silêncio que foi quebrado, né, de 400 anos, que foi quebrado quando Deus falou com Moisés na sarça ardente atrás do deserto. E depois, Moisés, quando ouviu a voz de Deus, é aquilo que Amós ele também escreve, ele diz assim: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Então, quando Deus fala conosco, a realidade é que a palavra de Deus vem habitar dentro de nós. E a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, nós passamos a profetizar a palavra de Deus, a falar aquilo que nós experimentamos em realidade de vida. E não só conhecimento, né? Como intelectual, como numa universidade ou numa faculdade, mas aquele conhecimento do Senhor passa a habitar dentro de nós como uma realidade de vida que gera uma fonte no nosso interior que flui os rios da água viva do Senhor, né? E Moisés, então, à medida que ele ouve o Senhor, ele retém a palavra de Deus dentro dele e ele passa a ser, então, esse manancial para o povo. Moisés, ele refletia a autoridade de Deus, o poder de Deus, a força de Deus e a vontade de Deus no meio daquele povo. Mas agora a realidade mudou. Imagina para aquele povo, né? Assim, nas nossas vidas também, né? Deus tem um chamado para nós, Deus tem um propósito para nós, e nós vamos caminhando com o Senhor e muitas vezes nós tropeçamos em obstáculos e batalhas. E muda a realidade, muda a situação. Mas é maravilhoso demais, como nós vemos aqui no início de Josué. Olha, Moisés morreu, mas Deus continua falando. Moisés morreu, mas o propósito do Senhor continua o mesmo, e ele vai se cumprir. Então agora, Moisés, né, que representa ali a lei, né, a gente pode ver o final de Deuteronômio, voltando aí do capítulo 1, né, fala da morte de Moisés, lá no verso 4 de Deuteronômio 34, diz assim: disse o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque, Jacó, dizendo à tua descendência: a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este Deus, né, o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, não lhe escureceram os olhos, nem se abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto, no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, todos os seus oficiais e a toda a sua terra, no tocante todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés
à vista de todo o Israel. E agora, irmãos, a realidade estava mudando, né? Deus não queria um homem, né? Nós vimos isso nos evangelhos, né? Em Cristo Jesus. Agora Deus, o que que ele quer? Uma nação, uma nação. Ele quer então um povo redimido, estabelecido numa terra que pudesse expressar aquilo que Moisés expressava: a autoridade, o poder, a força e a vontade de Deus na terra. E traria, sim, a realidade celestial para a terra, né? Assim como Adão, né, ele foi criado com esse propósito, diferente de todo o resto da criação, né? Adão tinha um espírito e ele poderia então comunicar com o reino celestial e trazer a realidade desse reino à terra. Assim, o povo de Deus traria a realidade do reino de Deus a essa terra, né? Agora, isso tudo é sombra da realidade que nós vemos em Cristo Jesus, morrendo por nós na cruz, para que nós pudéssemos ser igreja, corpo de Cristo, lugar onde então a realidade celestial pudesse se manifestar por meio da palavra de Deus. A igreja manifestando o poder de Deus, a autoridade de Deus, a força de Deus e a vontade de Deus. Agora, muito interessante isso, né, irmãos? Moisés, ele falece e Deus levanta, então, Josué, porque ele requeria uma nação de sacerdotes, onde o poder, né, a autoridade, a força, a vontade de Deus pudesse se expressar. E isso não poderia ser, né, a realidade celestial, o governo, né, do Senhor, o reino de Deus não pode se expressar, essa realidade não pode ser expressa por meio somente da lei, que era aquilo que Moisés representava, porque ele recebeu a lei do Senhor. Entretanto, a lei de Deus, ela prepara o caminho para a graça. Nós vamos ler só esses versos, irmãos, e depois na próxima reunião, né, nós possamos estar juntos para estar concluindo, né, o chamado de Josué e recebendo mesmo todo fortalecimento que nós precisamos para guerrear essas batalhas espirituais, né, contra os principados e potestades nas regiões celestes. Esse é o nosso chamado e para isso o Senhor nos reveste com a sua armadura. Então, só para encerrar essa parte, né, para que nós possamos compreender, né, o quão importante é a morte de Moisés ali, para que Josué pudesse ser, então, chamado Josué, que o nome, o significado é o mesmo que Jesus. É o mesmo significado. Deus é a salvação, né? Então, Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Verso 23. Diz assim, Gálatas 3, 23. Diz assim, mas antes que viesse a lei, mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados.
para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então ele está falando que antes que viesse a fé, aquele povo hebreu, o povo de Deus, eles estavam sobre a tutela, como se a lei fosse um criado, né, que cuidava daqueles filhos que ainda não eram maduros e conduzisse aqueles filhos. Né? Então a lei ela conduziu aqueles filhos, aquele povo, para a fé que de futuro haveria de revelar. Né? Verso 24: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Né? Aio é um criado particular, né? Esse que nós estávamos sobre a tutela, né? Estávamos debaixo da lei. Mas a lei, o que ela faz? Ela encerra tudo no pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, ela, como um corrimão, a lei, como um corrimão, nos leva até Cristo. A lei nos conduz a Cristo, né? Diz assim, a fim, verso 24, final, a fim de que fôssemos justificados por fé. Verso 25, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ou à condução da lei. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Olha a palavra mais uma vez. O que é você ser fortalecido na força do poder de Deus? O que é você ser revestido com a armadura de Deus? É você ser revestido de Cristo Jesus. De sorte que não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Olha como que o Senhor nos une de forma que não há mais nada que venha nos diferenciar, porque nós somos corpo de Cristo, somos um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Por que ele diz isso aqui? Porque Abraão recebeu a promessa da terra. Foi Abraão, olha, sai da tua parentela, né, da casa dos seus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão recebeu a palavra, né? E por isso que termina falando assim, olha, e vocês são herdeiros segundo a promessa. Então, quando nós lemos o livro de Josué, o Espírito Santo quer imprimir no nosso coração que nós temos que batalhar pela nossa herança e conquistar a terra por meio de luta, de batalha, porque Josué é um livro que fala sobre batalha. Eles tinham que expulsar os inimigos, vencer os inimigos, expulsar os inimigos da terra. E ali eles iriam desfrutar de todas aquelas riquezas que a terra tinha, né? E esse é o nosso viver. Irmãos, no verso 22 diz isso, olha, de Gálatas ainda. Olha, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, agora, irmãos, nós não fazemos nada pelo poder do nosso braço, com a nossa própria força. Tudo é conquistado por meio da oração, por meio da fé, porque tudo que nós precisamos é realizado pela fé em Cristo Jesus.
não é por meio do mérito, não é por meio do esforço, que é isso que a lei representa. Você tem que fazer aquilo, você tem que deixar de fazer aquilo outro, mas é pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, é que a promessa de Deus é concedida a todos aqueles que creem, como diz aqui no verso 22. Amém, irmãos? Na próxima reunião, né, eu oro para que os irmãos possam estar aqui presentes conosco, porque nós vamos ver o caráter de Josué, o chamado de Josué e como que ele herdou a terra. Amém? Senhor Jesus maravilhoso, nós te damos graça. Muito obrigado, Senhor. Nos visita. Derrama o teu Espírito Santo, Deus, e sela esta palavra que nós recebemos no nosso coração. Que nós possamos mesmo esta noite ser revestidos, Senhor, de Cristo Jesus. Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, ó Pai, na força do seu poder, ó Deus. E que nós possamos tomar toda a armadura de Deus para estar firmes e resistirmos às ciladas do inimigo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.